Olá, sejam muito bem-vindas a esse vídeo. Se você está precisando espaçar uma gestação na fase da amamentação utilizando o MOB, então você está no vídeo certo, porque eu vou mostrar aqui para você como que você pode usar o método de ovulação Billings na fase da amamentação. E para quem não me conhece ainda, eu me chamo Joana Dark e eu ajudo mamães a não engravidarem na fase da amamentação. Então, quero dizer aqui para vocês, para quem não sabe ainda, né, a definição do MOB, que é o método de ovulação Billings. Então, esse método baseia-se no monitoramento do muco cervical. E através desse monitoramento diário desse muco cervical que o nosso corpo produz naturalmente, claro que sem fazer o uso de anticoncepcionais, então o nosso corpo vai produzir naturalmente esse muco. Então, através desse muco cervical, você consegue observar se você está ou não no período fértil. E a gente sabe que uma nova gestação só é possível nesse período e se ocorrer ovulação, claro. Então, você conseguindo observar diariamente o seu corpo, né? As sensações do seu corpo, no caso, a sensação da sua vulva, né? O que você vê na sua roupa íntima, você então consegue perceber se esse muco produzido é ou não de fertilidade, né? Então, se for de fertilidade, né, a gente já sabe que não vai poder ter relações nesse período, né? Ou nesse possível período fértil que pode ocorrer na fase da amamentação. Então, para quem não sabe ainda, né, que na fase da amamentação é sim possível engravidar e que se o seu ciclo ele não voltou cedo, né, no caso se você está aí amamentando e a sua menstruação ainda não retornou, então saiba que a qualquer momento ela pode retornar. E antes da menstruação voltar, você fica fértil. Então, onde está aí justamente o que muitas mulheres não sabem, né? Que antes da menstruação voltar, né? Antes do seu ciclo voltar naturalmente, você tem um período fértil antes, né? Então, e é justamente nesse período fértil que antecede a menstruação, na fase da amamentação, que muitas mulheres engravidam. E se você está precisando, né, então, espaçar essa gestação na fase da amamentação, se você está vivendo essa fase e precisa espaçar sem fazer o uso de anticoncepcionais, então você precisa identificar o seu período fértil, certo? E claro que na fase da amamentação, nós passamos por muitas alterações hormonais, certo? E essas alterações hormonais, elas vão estar totalmente ligadas à produção desse muco. Por exemplo, na fase da amamentação, o normal é que a prolactina esteja alta, né? A substância que produz o leite, né? Então, que ela esteja alta e assim o estrogênio vai estar baixo, certo? E à medida que a amamentação vai ocorrendo, então quanto mais tiver sucção do bebê, né, a prolactina, a tendência é ela aumentar cada vez mais e o estrogênio baixar, certo? Mas o que acontece? Quando vai diminuindo as mamadas, né, vai diminuindo a intensidade, né, da amamentação, alguns fatores que nós vamos já ver, né, com mais detalhes, dependendo dos fatores, então a prolactina pode baixar e o estrogênio pode começar a aumentar. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que você pode voltar a ficar fértil a qualquer momento, certo? E o que é que vai lhe indicar? Justamente o monitoramento do muco cervical, que é o que o método de ovulação Billings baseia, né? Então, você conseguindo observar, fazer essas observações, você consegue então perceber o seu período fértil, certo? E assim evitar relações nesse período.
E muitas pessoas já podem até ter ouvido falar, né, do método, só que assim, tem medo de aplicar, muitas acham que é impossível aplicar, muitas acham que é impossível de se observar. Mas eu digo para vocês por experiência própria, né? Eu também achava que era muito difícil, era algo inalcançável eu conseguir fazer observações do meu corpo. Eu achava que só os médicos conseguiam fazer isso. Só os médicos conseguiam, ou pessoas, né, da área da saúde conseguiam entender, que entendem mais sobre isso, conseguiam observar, né? Mas é algo muito simples, né? Até se tornar palpável para mim, então eu tinha esse certo medo, esse certo receio, né? Principalmente quando a gente acaba de ter um neném, né? A gente acaba de ter um bebê, principalmente quem está tendo o bebê aí pela primeira vez, muitos desafios e precisa espaçar uma nova gestação sem fazer o uso de anticoncepcionais, né? Então você realmente pode ficar bem assustado. E algo que não pode deixar de ter, né, é a relação do casal, né, que é muito importante, claro, para o matrimônio, né? Então, eu fiquei também com esse medo, né? Mas eu simplesmente confiei a Deus, né? Os meus estudos, né? Que eu comecei a estudar, comecei a, a estudar bastante sobre isso e comecei também a aplicar. E até o momento, né? Eu ainda estou na fase da amamentação, mas assim, minha filha, ela já tem 1 ano e 5 meses. Então, só na fase da amamentação eu tenho aí já aplicando 1 ano e 5 meses, que é a idade da minha filha, né? Então após o parto, né? Eu vou mostrar aqui para vocês de forma resumida como que a gente consegue aplicar o MOB na fase da amamentação. Então, após o parto, eu já comecei a aplicar o MOB, né? E como cada casal tem os seus motivos para espaçar a gestação, então eu e meu esposo até o momento estamos espaçando e com isso, através do MOB, sem o uso de anticoncepcional, sem o uso de qualquer artifício, de qualquer método artificial, né, feito pelo homem, né, no caso camisinha, por exemplo, né, muitas pessoas não usam anticoncepcionais, mas usam camisinha ou fazem uso de coito interrompido. Sendo que são métodos que a gente já sabe, né, pela Igreja Católica, nós, mamães católicas, sabemos que é pecado, né, pecado grave, então, portanto, a gente não pode fazer uso desse tipo de anticoncepção, né, e com isso a gente deve usar os métodos naturais, que foi algo que Deus fez, algo que Deus deixou, e olha, gente, que coisa linda que é nós usarmos o que Deus deixou naturalmente no nosso corpo para nós evitarmos uma gestação ou conceber uma gestação, né? Porque o método de ovulação Billings, ele é isso. Ele pode lhe ajudar a também conceber uma gestação, né? No momento que você e seu esposo, né? Queiram uma nova gestação, ou seja, é um planejamento familiar que vocês podem fazer de forma natural, certo? Então, vamos ao que interessa. Eu preparei aqui, gente, algo assim muito simples, né? Mas eu quero mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só, pronto. Agora eu consegui. É algo muito simples, mas assim, são informações que eu trago aqui, né, nessa apresentação que pode facilitar o entendimento de vocês. Então, como que a gente consegue aplicar o MOB na amamentação? Olha só. Primeira coisa, né, eu organizei isso aqui, né, em 3 passos, de forma bem resumida, mas que é muito possível, tá? Entender, né, o resumo e aplicar. Então, após a amamentação, desculpa, após o parto, né, no caso, após o puerpério, ou seja, que é o período que você tem ali, né, do famoso resguardo, para quem não conhece o puerpério, o resguardo, vamos contar aí que seja de 45 dias, né? O meu foi de 45 dias, certo? E após então o puerpério, vamos supor, após esses 45 dias e sem sangramento, você não pode estar sangrando mais, né? Do parto normal ou da cesariana,
não pode mais estar sangrando. Então, você vai começar a anotar diariamente, ao longo de 15 dias, em abstinência de relação sexual, a sensação da vulva e o que você vê na sua roupa íntima, ou seja, o que você vê na calcinha. Vamos lá, entender. 45 dias de puerpério, certo? No 46º dia, você começa a anotar o que você sente na sua vulva e o que você vê na sua roupa íntima, certo? Você vai fazer isso ao longo de 15 dias. Você vai fazer isso de 15 dias em abstinência sexual. Por quê? Porque você precisa, no caso, observar ali, após esse período, né, do pós-parto, é como se seu corpo, né, começasse, tá ali querendo voltar ao normal, então você vai ver a resposta dele ao longo desses 15 dias, tá certo? Para quem não sabe o que é a vulva, né? Olha, a vulva, de forma geral, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu alongar aqui um pouco mais deixa eu aumentar um pouco mais essa imagem. Depois eu retorno ela, ó. Vamos ver se fica melhor aqui de observar. Então, aqui estão as partes principais do órgão genital da mulher, certo? Resumindo, a vulva é isso aqui, ó. Então, tem aqui o nome, vulva. Eu não sei se o mouse está aparecendo aí. Tô tentando apontar aqui, mas eu não sei se está aparecendo. Mas, olha, tem aqui o nome aqui, ó. Pensa como se seja um funil, certo? Então, lá na ponta do funil, ó. Lá na pontinha do funil tem assim o nome, vulva. Onde sente-se o muco. Então, é aí onde você vai sentir o muco. Ah, Joana, mas é muito complicado. Como é que eu vou sentir? Gente, agora, se você não estava fazendo uso de anticoncepcional, sei lá, se você estava fazendo uso de camisinha, vamos supor, quem faz uso de camisinha ou coito interrompido, consegue perceber, né, que não tivesse usando, que não conhecesse o MOB ou tivesse medo de aplicar, enfim, e não queria usar anticoncepcional, então, quem estava fazendo uso de camisinha ou coito interrompido, conseguiria perceber. Conseguia perceber um molhado, às vezes a vulva molhada, até às vezes na calcinha você já via o molhado, né? Então você via sua calcinha lá molhada, você sentia esse molhado, pronto. Ou um muco elástico, tipo clara de ovo, ou um muco mais espesso, mais cremoso, aspecto cremoso. Então, tudo isso, e sentindo a vulva mais seca. Então, isso que eu tô falando, molhada, seca, úmida, são sensações, tá? E o que você vê, no caso, é o que você realmente tá vendo ali na calcinha, por exemplo. Ou se você tá vendo a calcinha molhada, se você tá sentindo ela molhada e está vendo ela molhada, então é aquilo mesmo, molhada, aquele muco mais fluido, né? Se você tá vendo algo cremoso, né? Um aspecto mais cremoso, né? Ali é um tipo de muco também, certo? Então, ter cuidado também para não confundir com corrimento, né? Corrimento de infecções, tá? Mas o que eu tô falando aqui da sensação de sentir a vulva e de ver esses aspectos cremoso, gelatinoso, fluido, elástico, a cor que for, assim, esses que são naturais, né? Então, não podem ser confundidos com infecções, tá? Corrimentos, algo desse tipo, né? Então, aí, infecções bacterianas é outra coisa, é algo que você tem, no caso, que você não tem, é claro, né? Se Deus quiser, mas que você não pode confundir com algo natural que seu corpo todo mês tá ali, tá acontecendo ali todo mês no seu corpo. E na fase da amamentação, também pode acontecer, tá certo? Então, é aqui que você sente, tá? E aí, resumindo, vamos lá, deixa eu diminuir aqui, como é que você pode. Então, essas
sensações, tá? É o que você sente. Então, você vai anotar 15 dias o que você sente e o que você vê, primeiramente. Aí, após esses 15 dias, você vai observar um padrão de secura ou de presença de muco. E esse padrão, que a gente chama de PBI, que é o padrão básico de infertilidade, pode ser que já seja, né, no caso esse padrão de secura ou de presença de muco, pode ser que seja o seu PBI. Como é que você vai saber se é o seu PBI, ou seja, seu padrão básico de infertilidade, ou seja, a sua infertilidade? Você vai saber se após esses 15 dias esse padrão vai se repetir. Vamos supor, após os 15 dias, vou contar a minha experiência. Após os 15 dias de anotação em abstinência, então eu continuo anotando, porque é diariamente, certo? E aí eu percebi que eu estava seca, né? Então eu comecei seca, meu padrão, certo? Eu sentia minha vulva seca. E depois eu comecei a sentir a vulva seca, mas vinha um fluido, pouco. Então eu comecei a perceber depois que ela estava seca novamente. E aí ficava seca, sem muco, e seca com esse muco, essa pouca quantidade de muco, certo? Que era um muco transparente, mas bem pouca quantidade, mas eu sentia a sensação seca. Então, eu tinha nada mais, nada menos do que um PBI combinado. E, claro, eu tô falando isso aqui pra vocês com segurança, mas assim, lá foi, gente, muita insegurança, tá? Pra mim, no começo, é desafiador pra toda mulher, certo? Mas assim, é possível. No caso, eu primeiro percebi, então, seca, depois seca com muco. Às vezes eu sentia úmida, mas tudo isso eu percebia que se repetia, ou seja, eu ficava, por exemplo, 2 semanas seca sem muco. Aí depois vinha 2 semanas seca com muco. Então, gente, era um padrão que estava se repetindo. E esse padrão a gente fala que é o PBI. E na fase da amamentação, de forma geral, por via de regra geral, né? A mulher vai ficar com esse padrão básico de infertilidade maior. Então, o meu foi combinado. Eu tinha seca com muco, seca sem muco, mas você pode só estar seca, você pode só estar úmida, você pode só estar seca com muco, ou úmida com muco, ou úmida sem muco. Isso vai depender da sua fisiologia, é variável de mulher para mulher, certo? Então, para você ter certeza se você está fértil ou não, então você tem que ver se esse padrão vai se repetir. Se ele se repetir por muitos dias, então você está no período infértil, certo? Ou seja, não é fértil, tá? Não está fértil. Então as relações podem acontecer. Claro que para as relações acontecerem, a gente precisa, né, conhecer as regras do MOB, tá? Mas de forma geral, se você tem um padrão que você está percebendo que está repetindo seca, 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 seca nada, seca nada, seca nada, é um padrão. Seca com muco, seca com muco, pouco muco, seca com pouco muco, é um padrão. Úmida com pouco muco, é um padrão. Isso vai depender de cada mulher. Então, o que eu tô querendo dizer pra você é que se você observou após esses 15 dias algo que não sai daquele padrão, ali é o seu PBI, tá? Mas o PBI, ele pode ser alterado, né? Então, se o PBI for alterado, aí você tem que marcar ali possivelmente fértil, tá? Então, você vai estar possivelmente fértil. Por que possivelmente fértil? Porque você só vai confirmar que você estava no período fértil se a sua menstruação descer após alguns dias. Então, por exemplo, ao longo desse 1 ano e meio que eu estou na fase da amamentação, eu percebi que o meu padrão, ele era quebrado. O meu PBI, ele era quebrado, certo? E aí, eu colocava lá o que eu tava vendo, né? Sentia, por exemplo, molhada, né? E aí, anotava lá, no meu gráfico. Anotava lá onde, Joana? No meu gráfico, certo? Um gráfico que você anota diariamente a sensação e o que você vê, certo?
Então, eu anotava ali, aí percebia que naquele dia o padrão era quebrado. E no dia seguinte, o padrão começava novamente, certo? Então, acontecia disso, um dia apenas, o padrão, o PBI ser quebrado. Acontecia de eu ficar 3 dias, 4 dias com aquele padrão que foi quebrado, por exemplo. Eu estava me sentindo seca no PBI. Aí eu começava a me sentir molhada. Aí eu ficava molhada 3 dias. Aí depois eu voltava à secura, no caso, ficava seca novamente. Então, esses 3 dias molhada era a quebra do padrão, foi a quebra do padrão. E a gente considera possivelmente fértil, a depender das características, né? Ou seja, por exemplo, existe o muco cervical característico de fertilidade, tá? Mas o que eu quero dizer para você, aqui não tem como eu falar tanta informação, né? Eu deixo para outro momento, mas assim, se quebrou o seu padrão, se quebrou o seu PBI, se não está se repetindo, então marca aí. Principalmente para você que está iniciando, você está possivelmente fértil. E se você deseja espaçar uma gestação, então você não pode ter relação nesses dias. E só confirma se é fertilidade se após alguns dias a sua menstruação descer. Se ela descer, então você estava fértil. Se ela não descer, você não estava fértil, então era simplesmente uma possibilidade. E com isso, continua aí anotando, né? Normalmente todos os dias, todo santo dia, você deve anotar o que você vê e o que você sente na vulva para você perceber se está ou não quebrando esse padrão, tá? E o que pode então alterar o PBI? É a frequência e intensidade das mamadas, a idade do bebê, né? Por exemplo, se o seu bebê já passou dos 6 meses, né? Você já introduziu alimentação sólida. Então, você está diminuindo as mamadas. Então, isso, né? Como eu falei aqui, ó, inicialmente, frequência e intensidade das mamadas. Se você está muito frequente, com intensidade muito grande de mamadas, então provavelmente você vai demorar a sua fertilidade voltar. À medida que você vai diminuindo essa frequência, essa intensidade e que a idade do bebê vai influenciar após os 6 meses, porque você vai introduzir a alimentação, então o que acontece? A fertilidade ela pode então também estar aí a qualquer momento voltando. E também as variações individuais, como por exemplo, eu tenho 1 ano e 5 meses que que o meu ciclo não retornou, né? E eu consigo observar ao longo desse todo o ciclo as possíveis possibilidades no caso de fertilidade, né? Porque o meu padrão ele é quebrado, então eu fico ali naquela expectativa, será que é fértil mesmo? Será que estou fértil? E aí eu fico aguardando se a menstruação vai voltar ou não. Mas eu conheço pessoas que o ciclo voltou 1 mês após o parto, 6 meses após o parto, quando introduziu a alimentação, que diminuiu a intensidade das mamadas. Então, essas variações individuais também vai depender também muito do corpo da mulher. Às vezes a mulher pode amamentar exclusivamente os 6 primeiros meses e o ciclo voltar 1 mês depois. Então, vai depender muito, bastante, certo? Mas o que eu quis mostrar aqui para você de forma resumida é que é sim possível identificar, né, aplicar o MOB na amamentação e de forma muito simples, identificando o período fértil. Ou o contrário, você pode ver que o seu padrão não está mais se repetindo, então com isso quebra de padrão de infertilidade, então é uma possível fertilidade e assim evitar relações para que você consiga então espaçar uma gestação. Mas sempre, gente, claro, deixo claro aqui, sempre tudo colocado nas mãos do nosso Senhor. Sempre tudo conforme a vontade dele, certo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para você. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.